Olá, queridos amigos do grupo Reflexões para um Dia Feliz e a turma lá do canal do YouTube, canal Wanda Barros. Quero em primeira mão agradecer a vocês que estão se inscrevendo, a vocês que estão assistindo, dando suas ideias, suas opiniões. Isso para mim é muito importante. Esse retorno me faz buscar a melhor maneira de trabalhar, de divulgar esse livro, né? Essa obra que é fantástica, que tem nos orientado, nos ajudado muito no nosso dia a dia. Como eu sempre falo, ele nos aconselha, mas também de vez em quando dá uns puxões de orelha, né? Que se faz necessário. Ainda estamos aqui como ainda aprendizes, né? Ainda engatinhando os conhecimentos, e o livro Cirurgia Moral, de João Nunes Maia, através do Espírito Lancelin, tem nos ajudado muito. E hoje nós vamos conversar sobre o título Não Violentes, capítulo número 20, já estamos, essa é a 20ª reflexão no ar. E eu estou muito feliz. Hoje nós vamos conversar sobre comportamentos, né? E vamos ver o que o nosso querido João Nunes Maia, através do Espírito Lancelin, nos fala hoje, nos orienta, né? Bem interessante, bem salutar essa leitura de hoje. E eu espero conseguir transmitir para vocês o que realmente o autor quis nos colocar. E ele começa assim: não deves violentar o que for tocado por ti, em qualquer circunstância. Procura estudar todos os casos com que te defrontas em teus caminhos, pois todos eles têm solução na pauta de tuas atividades. Às vezes a gente se depara com alguma questão que a gente acha que não vai ter solução. Pronto, agora foi, agora não vai dar certo. Mas aí, aqui logo no primeiro parágrafo, ele fala que a gente não se violentar em relação a isso, né? Porque tudo tem solução na pauta das nossas atividades. Às vezes a gente se violenta mesmo, né? Às vezes a gente até dificulta a nossa caminhada porque a gente não confia, não acredita, acha que é o fim. Não lembramos que tudo passa, absolutamente tudo passa. Por maior que seja a dor, por maior que seja o desengano, por maior que seja a decepção, tem uma hora que a gente olha para trás e pensa assim, que bobagem, por que eu sofri por conta disso? Já passou, nem dói mais, nem me lembro se foi comigo, nem me lembro se aconteceu. Não é assim? Porque tudo passa, na verdade. Continuando. Na forja dos teus pensamentos não devem existir agressões. A mente é um terreno sensível onde os cuidados não podem faltar. Só parcimonioso, ser parcimonioso. Essa palavra vai sair. Ser parcimonioso, no trato com as tuas próprias ideias. Ou seja, tenha paciência, tenha cuidado, seja cauteloso no trato com as tuas próprias ideias. O campo de força mental é divisível em equações inumeráveis, que a própria ciência desconhece na atualidade. Tal sabedoria não passa despercebida pelos grandes místicos. O campo nossa força mental, a gente acha que a gente não usa nem um décimo, né? Mas os grandes místicos, para eles, não passam despercebida, né?
Eles são familiarizados com a gênese dos pensamentos e a formação das ideias, o que se torna difícil para um iniciante nos corredores da mente. Eles alcançam com facilidade, arrancando pela raiz os sentimentos indesejados que por vezes queiram brotar na profundidade do ser. E você está se referindo aos grandes místicos, né? Aí ele vem falar do sábio. O sábio, na originalidade do santo, trabalha sem participação agressiva dos sentimentos inferiores e busca condições em si mesmo para a paz de muitos. E aí ele se refere à violência. A violência é produto da ignorância. Todo espírito incapacitado para tais ou quais trabalhos internos alia-se à violência, agredindo quem quer que seja, mostrando que tem, sem perceber, o pior. Aquela velha história da máscara que cai, né? Você engana a muitos, mas não engana a todos. E aí ele está se referindo aqui à parte da violência, né? Que a violência é produto da ignorância e que todo espírito incapacitado para os trabalhos internos, ele se alia à violência e ele agride quem quer que seja. Geralmente, quando nós não temos resposta nem justificativa para nossas atitudes, o que a gente faz? Agride para assustar o outro. Isso nós fazemos constantemente, ainda, né? Mas aí agora a gente vai falar do espírito superior. O espírito superior, ele não se ofende com ataques exteriores. Ele comunga sempre com a paz da consciência, sem impor condições a ninguém. Ajuda em silêncio a todas as criaturas na libertação de cada uma. Os espíritos superiores, eles já estão no patamar que essas maldades, esses equívocos que nós cometemos aqui no plano ainda encarnado, já não atingem mais eles, né? E aí ele sempre busca a paz da consciência e em silêncio ele ajuda todas as criaturas na libertação de cada um. Sim, como o nosso presidente no nosso centro espírita fala, sejam todos bem-vindos, independente de raça, cor, religião, condição social, sejam todos bem-vindos. É assim que os espíritos superiores se reportam a nós. Sejam todos bem-vindos. E ele nos ajuda em silêncio a nos libertar. Aí ele fala da alma que ama sem exigência. A alma que ama sem exigência não maltrata quem quer que seja. Conhece a evolução de cada coisa e de cada ser, respeitando seus direitos e dando-lhes forças para cumprir seus deveres. Ou seja, a gente está recuando e os espíritos superiores estão nos guiando para frente. Sigam à frente, não recuem, não fique estagnado, busquem caminhar, né? Sem exigência nenhuma, ele não maltrata, ele não cobra, ele trata com carinho, né? Porque ele conhece a evolução de cada coisa e de cada ser, né? E aí ele respeita nossos direitos e nos dá força para cumprir os nossos deveres. Já o escandaloso é aluno das trevas e veste a roupagem das sombras de fácil identificação. Escandaloso, ele, por mais que ele queira depois esconder os seus feitos, mas vai deixando rastro de destruição, de tristeza,
de decepção, né? Aí o ser de bem é educado e faz questão da autodisciplina em todos os seus atos. Então, o ser de bem é o inverso do escandaloso, né? Enquanto o escandaloso veste uma roupagem das sombras e de fácil identificação e deixa rastros de destruição, o ser de bem é educado e faz questão de autodisciplina em todos os seus atos. Procura a vida reta, sem agredir os que ainda não salientaram virtudes, sem a algazarra da vaidade e sem a prepotência do orgulho. Esse é o ser de bem. Quem deseja mostrar aos outros o que é, aquilo que está conquistando de bom, ainda não se cientificou das leis do comportamento. Porque quem prega a própria conquista, na realidade, duvida dela. A quem já alcançou a graça do perdão, basta viver perdoando, sem pensar em anunciar isso. Porque a natureza se encarrega do reconhecimento e Deus sabe ler em silêncio o que cada um está fazendo na vida. Gente, isso é um fato real. Deus lê em silêncio o que cada um está fazendo na vida. Nada, absolutamente nada passa despercebido aos olhos do Cristo. Lê do engano quem pensa que se esconde para fazer as coisas erradas. A gente se esconde, talvez somente de nós mesmos. Ou de colegas, amigos, que ainda estão aqui no plano terrestre, que fazem a caminhada igual a nós, né? Escondendo os seus feitos indevidos e mostrando, jogando aos quatro ventos, né? Alguma graça que já alcançou, né? Algum comportamento de conquista, sabendo ele próprio que até ele duvida do que ele já conquistou. Aí ele precisa colocar no outdoor: eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim, eu sou assado. Porque ele precisa se conscientizar que ele é isso. Porque, na verdade, até ele próprio duvida. E como já falei em outras, já tivemos uma outra reflexão que fala essa situação, né? De que a gente não precisa jogar aos quatro ventos os nossos feitos do bem, porque Deus vê cada movimento nosso aqui no planetinha azul, né? Ele lê em silêncio o que cada um está fazendo na vida. Então, não sei de quem que a gente esconde. Não é verdade? Aí a mentira que forjamos sobre nossas falsas virtudes nos deixa um saldo de inquietação, frustrando nosso comportamento. Porque atrás de nós que fazemos alarido, como a gente falava antigamente, né? Coloca em outdoor, os pequenos feitos que nós fazemos, que nem nós acreditamos nele, né? Ele vem seguido da mentira, que a gente forja sobre nossas falsas virtudes, e isso deixa um saldo de inquietação. Porque na hora que a gente coloca a cabeça no travesseiro, a gente faz uma retrospectiva do nosso comportamento daquele dia. Por mais que a gente fuja dele, a gente faz. Meu Deus, eu fiz isso. Não, mas ninguém viu. Ninguém viu? Aqui no planeta azul, né? Mas Deus vê tudo. E aí Jesus dizia assim: o que a vossa mão esquerda não saiba, o que a vossa mão direita, o que faz a vossa mão direita. É?
E nas linhas da iniciação cristã, somente quem não compreende são os cegos e surdos de entendimento. Não violentes teu companheiro, impondo a ele tuas ideias. Ou seja, não exija do teu companheiro que ele faça das tuas ideias as ideias dele. Cada um tem o seu comportamento, a sua maneira de ser, cada um tem o direito de ter as suas ideias e elas precisam ser respeitadas, né? O exemplo é a escola suave, que modela a fraternidade de acordo com a criatura. E o silêncio agrada a todos, quando é aproveitado com amor. É por isso que a gente fala que o silêncio é uma oração, porque todo mundo se sente bem com o silêncio, com a tranquilidade, com a calma, né? Às vezes, eu chego no centro espírita que eu frequento, aí eu subo lá para o salão, onde tem as palestras, e eu me sento e fico lá, somente sentada. Mas eu me sinto tão tranquila, tão bem, tão amparada, tão abraçada, com certeza pela espiritualidade, que as dores que eu chego lá são curadas. Eu não preciso conversar com ninguém, eu não preciso fazer alarido, chegar contando. Não, eu chego e me sento lá no salão e fico lá quietinha. Às vezes lendo um livro, às vezes em oração, ou às vezes somente estar lá, olhando para aquela paisagem que tem do lado, que é um verde bonito que só. Às vezes vejo ou escuto canto de pássaros, às vezes eu vejo só o som do vento, e lá eu me curo. Ah, tu não vai tomar um passe? Não, não precisa. Eu pensei que eu já tomei o passe, só em entrar dentro do centro que eu frequento e ficar sentada, contrita com Deus, eu sei que eu já fui tratada e cuidada e com muito amor. E aí a gente falou agora do exemplo da escola suave, que modela a fraternidade de acordo com a criatura e o silêncio agrada a todos. E a gente fala da agressividade que nasce dos distúrbios dos sentimentos e da desarmonia do coração. Ser benevolente e manso, cordial e prestativo, que vestirás a roupagem da paz, distribuída pela lei de Deus, que palpitam no coração do universo. Basta isso, basta que a gente seja benevolente e manso, cordial e prestativo, que a gente veste a roupagem da paz. Maravilhosa essa reflexão de hoje, né? É orientação, né? Orientação para o nosso dia a dia, para nos acalmarmos, para nós termos certeza que nós não estamos sozinhos, que nós estamos sempre sendo visto, vigiado e também cuidados, né? A espiritualidade está cuidando da gente, está nos orientando, está buscando nos deixar em paz com a gente mesmo, né? Então é isso, gente. A gente só precisa buscar a paz, que o resto vem. E assim a gente encerra nosso bate-papo de hoje, foi maravilhoso, né? Agradecendo a espiritualidade amiga por essa oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, disseminando a doutrina, essa doutrina que consola e que nos alimenta o espírito. Muito obrigada mais uma vez, fiquem todos com Deus, que Maria cubra todos com seu manto sagrado. Uma linda semana para todos. Até a próxima.